Boa noite a todos que estão aqui participando. Como já está na apresentação aqui, enfermeira, estomaterapeuta Fabiana Henrique Maciel. A Salete me deu mais umas dicas aqui, que ela tem mestrado, ela é professora universitária e é concursada no Conceição. Então, damos as boas-vindas e agradecemos a tua disposição, né, de nos dar essa aula, tá? E acho que antes de começar, talvez a gente faça uma abertura também. Simone, pode fazer ou eu faço também? Pode fazer. Ai. Agradecemos, eu inicio agradecendo a Egrégora do Cianon pela permissão, a Maria Salete por nos guiar nessa caminhada, nessa jornada espiritual, mantendo a Casa do Cianon e nos ensinando essa jornada. E agradecemos a oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos, né? A Fabiana nos dando a oportunidade de mais um aprendizado, né? Que eu acho que é de suma importância a gente ter esse conhecimento. E damos por iniciada a nossa aula. Gratidão, Fabiana, a palavra é tua. Obrigada. Foi a Simone que falou comigo agora que eu estou reconhecendo ela. Boa noite, então. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, assim. Na verdade, aquele nome esquisito ali do lado do enfermeira é uma especialização que eu tenho, que é para trabalhar com pacientes, com pessoas com feridas, com estomias, que é aquelas bolsinhas, né, de colostomia, e pessoas com incontinências. Então, é uma área bem específica, assim, da enfermagem, que a gente estuda mais essa parte. Eu tenho uma experiência de muitos anos em UTI também, né? Aí até brinquei com a Salete, a parte de queimaduras e tal não é tanto a minha praia, mas na verdade quando a gente pensa, a gente se dá conta que muito isso é do nosso dia a dia mesmo, né? E aí eu já atendi vários funcionários, colegas, pessoas com queimaduras, já também tive que orientar bastante gente com relação à medicação, então assim, acaba sendo muito, né, o nosso dia a dia. A ideia aqui hoje é a gente fazer um bate-papo, tá? Então, assim, perguntem, me interrompam, eu gosto muito do presencial, até brinquei que isso vai ser presencial, que eu gosto de ficar junto, de interagir, assim, eu dou aula e eu gosto dessa coisa da interação. Mas me perguntem, podem interromper se tiverem alguma dúvida. Eu tentei fazer o menos acadêmico possível, né? O mais, assim, para a gente fazer um bate-papo mesmo, né? Trouxe alguns dados, algumas coisas, mas mais para dar uma norteada mesmo no que a gente está falando. Então, podem interromper a qualquer momento, tá? Fiquem bem tranquilos. Eu não vou enxergar aqui se tiver aquela mãozinha levantada, então pode abrir o microfone e falar, tá? Que a minha tela está aberta mais com a apresentação mesmo. Então, vamos começar. Já disse para a Salete que eu não botei nada de foto feia, porque senão ela ia desmaiar durante a apresentação. Ia ficar braba comigo, ia desmaiar, porque eu já vi muita coisa feia, assim, mas eu não vou mostrar nada disso, tá? O hospital que eu trabalho é o Conceição, aqui em Porto Alegre. O nosso foco não é atender paciente queimado, quem atende é o Cristo, que é do mesmo grupo, né, que eu trabalho. Então, o Cristo que acaba pegando os pacientes com grandes queimaduras, com trauma, né? Ali o Conceição é um hospital mais clínico, mas eu tenho bastante também casos que eu vou ir contando para vocês aí durante a apresentação, tá? Então, a gente já conversou do nosso objetivo, né? Então, a ideia é realmente saber como evitar. Deixa eu só tirar esse aqui que está bem na frente da minha apresentação, tá? Como evitar esses acidentes, né, em casa, no dia a dia, que podem causar essas queimaduras e como cuidar para não errar na hora de usar os medicamentos, né, as medicações. Não é feia a foto, Salete, não briga comigo. Aqui, então, só para mostrar que as queimaduras, elas podem ser desde aquele queimadinho do sol, quando a gente vai lá para a praia, esquece de passar o protetor, a gente acha que não vai se queimar e acaba ficando até com a roupa ali, né? As meninas, as fotos ali, peguei todas as fotos do Google, tá? Nenhuma de paciente meu.
ali as pessoas foram para o sol, esqueceram de usar o protetor e acabaram se queimando. Isso também já é considerado uma queimadura, né? Então, elas podem ser desde essas queimaduras mais leves até umas queimaduras piores, né? E de grandes proporções, assim. Então, para lembrar, botei as mais leves aí. Deixa eu passar aqui. Os tipos de queimaduras que existem são várias, tá? As mais comuns que a gente encontra são as queimaduras térmicas, que é quando a pessoa tem a queimadura através do fogo mesmo, de uma fonte de calor, assim, né? Fogão, lareira, fogueira, essas coisas. Queimaduras químicas, quando a pessoa entra em contato com algum produto que pode causar essa queimadura na pele dela, né? No corpo, na pele. Queimaduras elétricas, que pode acontecer em casa quando a pessoa manuseia algum tipo de chuveiro, equipamento elétrico, mexeu ali na tomada e levou um choque, mas é muito comum também a gente encontrar queimaduras elétricas com alta tensão, né? Eu fiz estágio no HPS, o HPS tem uma UTI específica de queimados e era muito comum, né, essas queimaduras de alta tensão, a pessoa ou era um trabalhador que estava ali, né, e acabou não tendo a proteção adequada, ou aquelas pessoas que iam tentar fazer algum gato, alguma coisa na rede elétrica e se queimavam. Então, é bem mais comum do que a gente imagina a queimadura elétrica de alta tensão, tá? E ela é muito grave, né? As proporções da queimadura elétrica de alta tensão são muito graves. Tem queimadura por radiação, que é aquela queimadura quando a pessoa faz uma radioterapia, né? Tá fazendo um tratamento para o câncer e faz radioterapia e acaba queimando, assim, a pele, causando uma lesão ali na pele, que é uma das coisas que a gente até espera do tratamento, a gente tenta prevenir, mas às vezes pode acontecer. Tem queimadura por frio, frio extremo, né? A pessoa está lá na rua, os moradores de rua, pessoas em situação de rua e acabam tendo as queimaduras por tanto frio. Ou outra situação bem comum que a gente nem se dá conta, né? Teve agora a Salete disse, tô com dor nas costas, vai botar de repente um gelinho e não se dá conta e bota aquele gelo direto na pele, quando vê a pele já está vermelha, já está queimada. Então também é um tipo de queimadura por frio. E queimadura por fricção, que também a gente não se dá conta. Esses tempos atendi uma colega que ela foi pintar o cabelo e ela teve aqui na testa, nas mãos, no peito, ela teve a mancha da tinta. E a ideia dela foi tentar tirar essa mancha de tinta com aquelas esponjas mágicas. Aquela esponja mágica, ela é de um material muito abrasivo e ela, no esfregar aquela esponja no rosto, na mama, ela teve uma queimadura. Então, é um tipo de queimadura também que a gente chama por fricção, tá? Então, também tem que ser tratada esse tipo de queimadura. Espera aí que eu tenho que... Aqui. Pensando em queimaduras, quando a gente pensa, né, quanto maior a exposição ao calor ou ao frio, maior a profundidade da queimadura e maior a gravidade da queimadura, né? Então, a pessoa ficou ali um tempão com aquele gelinho e não se deu conta na pele, ela vai ter uma exposição maior àquele gelo e ela pode queimar mais profundamente a pele dela. Os graus de queimaduras, né? Eu não botei nem a de 3º nem de 4º grau, por causa da Salete. E aí botei os tipos que a gente tem. Agora já tem até uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Assim, cientificamente falando, né? Das queimaduras mais superficiais, um pouco mais profundas, mas usualmente o pessoal usa muito isso ainda. Queimadura de 1º, 2º, 3º e 4º grau. Tem alguns que falam até 3º, outros já falam nesse 4º grau. A de 1º grau é aquela queimadura bem superficial, né? Aquela queimadura mais da camada mais externa mesmo da pele, quando queima a partezinha mais externa, que a pessoa fica com a pele vermelha, com a pele inchada. É bem aquela primeira foto que está aparecendo ali, que é o moço na praia, esqueceu de passar o protetor e queimou. A queimadura de 2º grau, ela pode ser tanto um pouquinho mais superficial ou mais profunda, tá? Normalmente ela já atinge a 2ª camada da pele. A nossa pele tem 2 camadas e mais o tecido subcutâneo, só para contextualizar. E ela é muito dolorosa. Quando atinge assim essa 2ª camada, é aquela queimadura mais doída, que pode provocar uma bolha, que às vezes rompe a pele e fica mais tempo para recuperar. Então ela é mais chatinha assim, né, para recuperar.
A de 3º e 4º grau, daí já são queimaduras mais graves, né? Mais profundas. Quando atinge os tecidos mais profundos, a de 3º grau, e às vezes a pessoa nem sente tanta dor naquele momento, né? Porque atingiu as terminações nervosas, e aí requer mais atenção, porque daí, não está doendo, não vou procurar atendimento. Não, se é uma queimadura mais profunda, tem que procurar atendimento, porque ela tem que ser vista por algum profissional, tá? E a de 4º grau, daí sim, já é aquele paciente que teve uma queimadura bem profunda, podendo chegar em ossos, músculos, né? Então, tem que procurar o hospital imediatamente. Aquela segunda bolha ali da mãozinha do bebê é uma queimadura de 2º grau mais superficial. Deixa eu ver. Dados sobre queimaduras, assim, para a gente ter uma ideia como é que está o Brasil, né? Quantas pessoas se queimam atualmente no Brasil? Estima-se que uma média de 1 milhão de novos casos por ano são gerados, né, por pessoas queimadas, fora os dados que a gente não tem, que as pessoas não procuram, né, atendimento, assim, alguns dados que a gente perde pelo caminho. E mais ou menos 100 mil hospitalizações são decorrentes dessas queimaduras, tá? Então, e muitos óbitos também podem ser decorrentes dessa queimadura. Então, para a gente ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, fizeram um estudo que pegava desde 2013 até 2023 e teve 56.442 casos de internação nos hospitais, né? Então, é bastante gente queimada, assim, né, em 10 anos. Desse total de 10 anos, 63% eram homens e 36% eram mulheres. E quase 30% desse pessoal todo que internou acabou falecendo, né? Então, é um dado bem alarmante, assim, bem triste. Geralmente, quando a gente fala de queimaduras ou acidentes, os homens têm essa tendência de ter um percentual maior, né, de envolvimento. Que a gente brinca que os homens acabam se expondo um pouco mais, fazendo, né, mais aventuras, assim, no sentido de eletricidade, de fogo. Então, os homens acabam tendo um pouco mais de exposição e de risco, tá? Podem ir perguntando aí, pessoal. As faixas etárias mais afetadas por queimaduras são os adultos jovens, né? As pessoas de 20 a 39 anos. Então, aí a gente vê um problema da sociedade, né? Uma pessoa que está numa faixa de idade extremamente produtiva, está trabalhando ou está entrando no mercado de trabalho, sofre uma queimadura, tem que se afastar, tem que tratar essa queimadura, às vezes fica bastante tempo internada, né? Tratando as consequências da queimadura. Então, é uma faixa etária que é afetada e que acaba gerando muitos assim, danos, né? Porque a família às vezes depende daquela pessoa para trazer a renda, a pessoa vai ter que se afastar, então é bem delicado. A gente também tem pessoas nos extremos de idade, os menores de 10 anos são afetados bastante e os maiores de 60. Dentre os menores de 10 anos, sempre a faixa que é mais afetada e mais acometida são as crianças pequenas, de 1 a 4 anos, tá? Que são aquelas crianças que vão tentar descobrir novidades, vão tentar ir lá no fogão e ver o que está acontecendo, botar a mão no forninho, enfim. Então, é a faixa etária que vai ser bem afetada. Os idosos, por sua vez, também são bem afetados, porque com o passar do tempo, a gente vai diminuindo, assim, na nossa pele, a gente vai diminuindo um pouquinho a sensibilidade. E às vezes a pessoa está cozinhando, assim, e passa o braço por cima da panela e nem sentiu, demora um pouquinho mais para sentir que está tendo uma queimadura. Então, por isso, por diminuição um pouquinho da sensibilidade, diminuição da visão, né? Vai se expor ali no fogão, acaba não vendo e se queima. São a maioria desses fatores. Também a mobilidade, né? Vai fazer uma coisa e acaba derrubando a água, enfim. Então, são essas as faixas etárias que mais são acometidas. O sexo masculino a gente já falou, né? E tem dados que mostram que as mulheres, mesmo sendo menos acometidas, né? Ali a gente viu que o dado, elas eram 36% mais ou menos que se queimavam. As mulheres têm dados que morrem um pouco mais que os homens, porque elas têm uma superfície corporal muitas vezes mais queimada, né? Elas têm uma queimadura mais extensa, mais grave e acabam falecendo também, tá? Ali eu não separei, não tinha
o dado de quantos homens e quantas mulheres falecem, mas normalmente acontece isso de a mulher acabar sendo mais acometida pela superfície corporal queimada, tá? Então essas são as faixas mais afetadas. E o lugar mais perigoso da casa, eu acho que eu já fui falando, né? Mas o lugar mais perigoso da nossa casa segue sendo a cozinha, né? Na cozinha eu tenho o fogão, eu tenho o forninho, eu tenho a panela de pressão, que eu tenho um pouquinho de medo de panela de pressão, né? Porque às vezes acontece da gente ouvir aquela história que a panela estourou, que a tampa não fechou. Então a panela de pressão é um vilão, né, da cozinha. Agora inventaram a panela elétrica, tem muita gente que já tem, então a panela ainda segue sendo, e o forninho também, né? O fogão principalmente. E aí, a gente pensando nesse lugar mais perigoso da nossa casa, a gente começa a pensar, tá, e como é que faz para evitar essas queimaduras, né? O que a gente pode prevenir, né? Como prevenir? Nunca deixar uma criança sozinha na cozinha, principalmente perto do fogão, se a gente estiver usando o fogão, se a gente estiver com o forninho ligado, se a gente estiver cozinhando. Tentar deixar todas as panelas com o cabo para dentro, aparece ali na fotinho, né? Se eu deixo os cabinhos para fora e eu tenho criança em casa, a tendência é ir lá e puxar esse cabo da panela para espiar o que está acontecendo. Então, o correto é aquela foto que está ali no meio com os cabinhos para dentro, né? Para não gerar curiosidade e aumentar o risco da criança se queimar. Os líquidos quentes, né, café, chimarrão, vocês não têm ideia de o quanto é comum as pessoas se queimarem com chimarrão, com a água do chimarrão, com leite, com café. É muito comum, assim, chegam muitas pessoas com esse tipo de queixa no hospital. Então, é importante que esses líquidos fiquem longe da beira da mesa, que a criança não tenha acesso a esse líquido, né, quente, que a gente também cuide na hora de servir o chimarrão, não botar na perna. A maioria das pessoas queima a parte das pernas, né, foi servir assim a cuia em cima das pernas e queima todas as pernas. Então, que a gente tenha esse cuidado, vou servir, afasta a térmica, bota para o ladinho, né, cuida quando vai servir. Não precisa ser uma bebida extremamente quente, né? Eu até brinco, eu arrisco menor assim de me queimar, porque eu não tomo nada muito quente. Então, estimular que as pessoas não tomem coisas quentes para duas coisas, para evitar o risco de queimadura e evitar que a gente faça lesão no nosso esôfago, né? O Rio Grande do Sul tem uma incidência bem grande de lesões no esôfago, até de câncer no futuro, porque a gente usa coisas muito quentes e vai agredindo, né, o nosso esôfago. Cada vez que eu tomo coisa muito quente em cima, eu vou fazendo essas lesões, tá? Outra dica é não usar toalhas muito compridas, né? Toalhas que ultrapassem muito a borda da mesa, porque também, né, vai gerar curiosidade, a criança vai puxar, o idoso vai sentar e pode se enrolar ali na hora de sentar e machucar. Então, toalha comprida também é um vilão na queimadura, tá? Outro cuidado importante que a gente tem que ter é proteger todas as tomadas. No momento que eu tenho criança em casa, usar aquelas proteçõezinhas para não ter acesso aos dedinhos na tomada. Evitar o uso desses adaptadores que eu botei na primeira foto, né? A gente bota um adaptador e um monte de equipamento ligado, liga o computador, o ferro, a TV, enfim. Isso tem o risco de causar um incêndiozinho ali local, né? Um risco maior de ter esse incêndio, a pessoa também se machucar, se queimar quando for tocar nesse equipamento. Então, evitar esses adaptadores. Produtos inflamáveis bem longe das crianças e do fogão, né? Álcool 70, que a gente usou muito na pandemia, né? A gente tem o hábito agora de ainda ter, às vezes, esse álcool em casa e ele é extremamente inflamável. Então, manter longe do fogão e das crianças. Na hora do banho, mesmo o banho de chuveiro, às vezes a gente vai entrar e a água está muito quente, né? Testar a temperatura da água. Se é banho de banheira com criança ou banheiro em casa, também testar a temperatura da água, né? Para entrar, não levar aquele choque já queimar a perna. Tem que lembrar que muitas pessoas mais idosas têm diabetes e a tendência da pessoa com diabetes é não sentir muito
a temperatura, né? Às vezes não sente nem o toque, né? A pessoa diabética lá no pezinho dela, às vezes a gente vai tocar e ela não sente, porque ela vai perdendo um pouco dessa sensibilidade que a gente chama de neuropatia. Então, essa pessoa também tem que cuidar ao entrar na banheira, ao entrar no chuveiro, para não queimar ali os pés, né? E o corpo. Na medida do possível, ter o fogão com acendimento automático, evitar o fósforo, né? Que o fósforo também é outro vilão. A gente pode causar um pequeno incêndio numa cozinha ou um grande se a gente usar o fósforo. A gente falou do gelo e agora eu trago a bolsa de água quente, né? Cuidar quando usar a bolsa de água quente, não botar ela direto na pele, sempre proteger com uma toalha, com um paninho, uma compressa, para evitar que essa bolsa entre em contato direto com a pele e cause a queimadura. Atentar ao tempo também, né? Vou botar a bolsa de água quente, bota um pouquinho, tira, vai trocando a região para não ter também risco de queimadura. E aqui eu fui botando umas fotinhos assim para mostrar os riscos, né? A primeira ali o bebezinho com o dedinho direto na tomada. A segunda, um senhorzinho mais idoso com mexendo numa panela, né? Podendo queimar. Peraí que tá aparecendo aqui, pronto. A terceira, água quente, né? Bem quente, que a gente tem o costume no inverno de usar água mais quentinha. A criança com a mãozinha lá no fogão. O outro aqui olhando a água quente, é muito comum essa queimadura por escaldadura que a gente chama. A criança puxa a panela e cai tudo assim por cima dela, queima o rostinho, queima o peito. E ali a criancinha também olhando o cabo da panela, né? Então, são os maiores vilões assim que a gente tem no risco de queimadura. Tá, mas a gente está tentando evitar, a gente já conversou sobre cuidar a panela de pressão, eu até botei a foto ali da panela de pressão estourada, que eu tenho medo mesmo. Mas se acontecer, né? Oi. Desculpa te interromper, mas tu disse que a gente podia te interromper, então... Claro, pode. Eu não enxergo a mãozinha aqui levantada, Dani, pode me interromper. Não levantei, eu te interrompi mesmo. Vai lá. Reclama com a dona Salete. Não só dos riscos ali, uma coisa que eu não sei se hoje ainda com que frequência acontece, mas já conheci alguns casos, é o pessoal usando álcool ou assemelhados para acender fogo, para churrasco, enfim, sim, e acabar causando um desastre, né? Sim, Dani, acontece muito, chegam muitas pessoas assim, até porque às vezes as pessoas não têm condições de comprar o botijão de gás, não conseguem usar o fogão, e aí elas tentam fazer aquela fogueirinha, aquele fogo no quintal, e chegam muitas pessoas queimadas por isso, é bem comum. Então evitar, né? Tu pode me dizer até melhor, Dani, agora tem para churrasqueira. Tem, né, uns acendedores que é tipo um bastãozinho, assim, que a pessoa bota ali, é bem mais seguro do que tentar botar álcool e... Tem 4 tipos hoje, né? Tem um que é, bem dizer, um álcool gel, né? Mas aí segue a mesma regra de qualquer outra coisa, porque o problema do que parece álcool gel, se começa a demorar para pegar fogo, se o carvão tá meio úmido, o pessoal pode querer esguichar ele em cima. Aí o que acontece? A chama pode subir pelo produto e explodir a garrafa na mão da pessoa, que é a mesma coisa que acontece com o álcool convencional. Né? Aí eu acho mais seguro ter os que são os bastõezinhos que tu comentou, que é quase que um fósforo maior e mais grosso, né? Ele é feito, parece um farelinho de madeira, assim, prensado. Tem uns que são uns discos com um paviozinho que tu acende, bota lá no meio do carvão e acende o disco, né? Esse é bem seguro, esse eu nem conheço. É melhor, eu acho, né, Dani? Mais seguro. Porque é quase um álcool gel em barra. Boa. Falando assim, aí tu acende o paviozinho dele lá e ele fica lá no meio do carvão. E existem os acendedores elétricos, né? Que é tipo um rabo quente gigante. Enfia ele embaixo do carvão, quando o carvão começa a acender, tu tira ele. Ele tira na hora que vai começar ali o fogo. Na hora que começou o fogo, tu tira ele, daí pra não estragar ele também, né? Boas opções, melhor do que aquilo, né? Eu lembro muito do jornalzinho com a ponta pegando fogo e jogando lá dentro, às vezes já joga um álcool junto, aí vem o fogo no rosto da pessoa, né? O acender, senão, né? Não vou gastar com nada disso. Para acender com papel, tem uma técnicazinha que é bem comum, bastante gente conhece, que tu pega uma garrafa e usa ela de molde para enroscar ao redor dela várias folhas de jornal, faz uma torrezinha de jornal.
bota com a garrafa e com o jornal lá dentro da churrasqueira, por exemplo, enche de carvão ao redor, depois tu tira só a garrafa. Ah, meu pai faz isso, Dani, verdade, essa é boa também. Fica o tubinho de papel ali, de papel no meio do carvão, e aí tu bota um outro pedacinho de... Não põe álcool, não põe nada disso, porque senão, que nem tu falou, pode acabar estourando no teu rosto ali, né? Sim. Eu já vi pessoal... Ai, cortou teu áudio. Para ajudar e rachar a churrasqueira com o alquinho que tu botou. Comentando que eu já vi pessoal empolgado, vou botar um alquinho para ajudar o carvão e dar um estouro tão grande que chegou a rachar a churrasqueira. Meu Deus do céu, o perigo... Sempre tem um empolgado, se tiver cerveja é pior, né? É verdade. Então, A gente nem falou da queimadura de caipirinha com limão no sol. Agora que tu falou da cerveja na churrasqueira, eu me lembrei que muitas pessoas queimam na praia com o limão, né? E a caipirinha daí cai, não se dá conta e a pele queima daquele limão que pegou sol, que ficou em contato com o sol e queimou a pele. Então, fica a marca. Fica então, essa do papel ali é só não botar álcool que fica seguro e acende bem. É verdade, essa é boa, Dani. Nem tinha lembrado dessa que o meu pai usa, é bem bom mesmo. E esse aí que tu falou, eu gostei também, que tu bota um paviozinho e ele para queimar ali dentro também é bom, seguro, né? É uns disquinhos, assim, é um sabãozinho inflamável. É um disquinho, parece um sabãozinho. Viu por que os homens se expõem mais? Estão ali na churrasqueira fazendo fogo. Agora a mulherada já faz o churrasco, mas antes era mais comum, né? É da série Porque Homens Vivem Menos. Isso, se penduram, vivem... Boa. E aí, a gente tem muitos casos, né? E se acontecer o acidente, a queimadura, o que a gente vai fazer, né? O que é a orientação, assim, principal e que a gente tem que seguir mesmo quando acontece? Colocar essa parte queimada, essa pele queimada, debaixo da água corrente por no mínimo 10 minutos, né? Então, tentar fazer isso... Qual é o nosso objetivo nesse momento de deixar o braço ali, eu botei a fatinha do braço na água corrente? É evitar que essa queimadura aumente. A gente falou que quanto mais tempo de exposição ao calor, mais a gente vai sofrer danos. Então, se eu tentar botar essa pele embaixo da água, eu estou minimizando os danos e estou dando uma esfriada na minha pele, né? Essa pele vai dar uma resfriada, a queimadura não vai ficar continuando ali, né, queimando, né, na pele. Então a gente tem essa orientação. E a ideia é botar água corrente, não é botar no gelo, não é botar, é água corrente mesmo, temperatura da torneira. Botei, fiquei ali no mínimo 5, 10 minutinhos para aquela pele ficar melhor, aquela pele resfriar, né, de verdade. Depois a ideia de eu deixar depois desses 10 minutos é eu aplicar compressinhas frias, né, compressas úmidas sobre o local queimado, para ir também diminuindo esse calor. Se a pessoa está queimada e conseguiu remover a roupa, né, queimei aqui bem na manguinha da minha blusa e na hora eu consegui remover, beleza. Eu tenho que tentar remover essa roupa. Mas se o tecido já grudou na queimadura, e aí a gente está falando de uma queimadura um pouco mais profunda, eu não posso tentar remover. A pior coisa é a gente tentar ficar arrancando essa roupa da pele, porque eu posso causar muito mais danos. Então, a orientação é, se possível, remova a roupa, né, da área queimada. Mas se já tiver grudado, deixa sim e vai para o hospital, né? Porque daí no hospital o pessoal vai ter o jeito correto para remover essa roupa, se for necessário, né? Essa pessoa vai ter que receber uma sedaçãozinha, né? Se for uma queimadura muito extensa, ela vai ter que ir para o centro cirúrgico. Então, a ideia inicial é essa, tá? Não tentar forçar a retirada dessa roupa do local queimado. Se eu queimei, por exemplo, a minha mão, eu tento remover os meus anéis, as minhas pulseiras, porque a tendência do tecido queimado é inchar, né? E aí, no momento que inchou, por exemplo, queimei meu dedo, já remove o anel para evitar que depois que inchou o dedo eu não consiga mais remover, tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter inicialmente com a queimadura. Lembrando esse ano teve muito casos de queimadura por mãe d'água
na praia, e os salva-vidas já tinham até na casinha deles ali o vinagre. Essa é a orientação correta para aquela queimadura por mãe d'água, água-viva, né, na praia. É aplicar vinagre na hora que ela dá aquela refrescada também na pele, não aumenta e melhora muito a sensação de queimado, tá? Então, esses cuidados que a gente tem que ter em casa, né, na praia, como a gente falou, e o que a gente não deve fazer. É importante... Quando meus filhos eram pequenos, nunca aconteceu, mas o que a gente escutava na praia, que se acontecesse era para fazer xixi em cima. Sempre tinha essa, né, Salete? Ou bota pasta de dente, xixi. Ó, botei o xixi ali. Eu lembrei do xixi da praia. Tinha que fazer xixi, tinha que botar pasta de dente, café, manteiga. Tem uma história que a gente tem que botar tudo na queimadura. E não é. Então, eu não tenho que colocar nada de produtos assim desse tipo na queimadura. Eu não posso botar gelo, porque eu posso queimar mais ainda essa pele, né? Então, não botar gelo, não botar pasta de dente, não botar café, nem manteiga, nem xixi, nem óleo, né? Azeite, às vezes as pessoas botavam. Não posso tentar retirar o tecido de uma pele que já está queimada. E quando essa pele queimou, de fato, e teve aquela bolha, criou uma bolha, em casa eu não devo mexer nisso, né? Eu tenho que procurar um atendimento especializado, eu tenho que ver no hospital se de fato essa bolha eu tenho que furar ou não furar ela, porque daí a gente já entra na parte mesmo do tratamento, né? Do atendimento. Tem casos que a gente vai ter que furar essa bolha, tem casos que não, então é um atendimento mais especializado mesmo, tá? E outra coisa importante é tentar não tocar na queimadura com a mão suja, né? Ver a outra pessoa ali que quer ajudar e tá toda suja com a mão suja, então passa um álcool, lava a mão se der para ajudar essa pessoa e não tocar diretamente na queimadura, tá? Mas o xixi era bem comum. Agora, esse ano, os salva-vidas já estavam tudo com vinagre lá nas casinhas para botar, que é melhor do que o xixi. E sempre lembrando, né? Se for uma queimadura mais extensa, tem que procurar atendimento médico. Não dá para achar que, vai resolver, eu vou curar em casa, eu vou botar uma ervinha, não. Se é uma queimadura mais extensa, eu acho que eu até botei, não. Se é uma queimadura mais extensa, assim, tem que procurar atendimento. Se queimou o rosto, se queimou as partes íntimas, caiu, né, na região genital, que é muito sensível também, tem que procurar, tá? Então, a dica, assim, principal é água, né, vou até voltar ali. Queimou, bota embaixo da água corrente, deixa aqueles 10 minutinhos, uma água, né, caindo ali naquela região vai ajudar muito. Peraí, 10 minutos. Aplicar compressas úmidas depois, retirar os tecidos. Eu acho que eu pulei isso. Pulei isso aqui, ó. Lembrando também que quando é uma queimadura leve causada pelo sol, assim, fui na praia e me queimei do sol, o que eu faço? Água corrente, bem fresquinha, né? Se for para tomar banho, toma um banho fresquinho e pode aplicar aqueles produtinhos pós-sol. Tem um monte, né? Era o Caladril, aqueles outros produtos bem conhecidos. E procurar atendimento médico, né? Em caso de queimaduras mais graves, mais profundas, a gente tem que procurar atendimento médico urgente. A ideia é nunca se automedicar, né? Eu vou usar só, queimei feio aqui meu braço, vou tentar usar alguma babosa, alguma coisa assim. Não, procurem atendimento médico ou enfermeiro, especialista, estomaterapeuta, para aplicar o produto adequado, tá? Não tentem se automedicar. Claro que eu não queria trazer aqui, né, como a gente fala, não se mediquem, não use igual. Mas existem uns produtos que às vezes a gente faz uma queimadurinha pequena, né? Queimei a minha mão, ó, Salete, o tegum. Queimei a minha mão, ela não vai dar uma dica do que a gente pode botar, queimei pequeno, foi ali no fogão. Eu, ultimamente, estou encantada por esse produto. Até tu conta, Salete, como é que foi? O teu foi uma queimadura, né? Foi. Que eu te indiquei. O que tu achou desse produto? Tegum é o nome. Eu uso essa pomada para tudo, mas para tudo. Inclusive a Raquel queimou a mão porque quando eu comprei no Mercado Livre, eu comprei um tubo para Janaína,
Um para o Daniel e a Tati, um para a Raquel e um para mim e para o Gilson. E a Raquel passou, gente, é mágica essa pomada. É mágico. Ela é mágica para corte, para queimadura, para picada de mosquito, olha para tudo. Eu estou encantada. Eu brinquei com a menina da empresa que eu fui no congresso recentemente e encontrei ela e elas tinham cedido esse produto para um caso muito sério que a gente teve lá no hospital. Foi uma paciente que tomou uma medicação e ela fez uma reação alérgica na pele inteirinha. E aí a gente conversou com a menina e ela nos forneceu. Eu fiquei mais encantada ainda. Ele é uma emulsão, esse Tegum que está ali à esquerda da tela, é uma emulsão, é um creme ultra hidratante, a gente chama, com andiroba. Ele é todo naturalzinho. Andiroba, melaleuca, vitaminas. E ele é usado muito para queimadura, ele é usado para lesõezinhas assim superficiais de rompimento de pele, e eu tô encantada. Então eu disse, eu vou ter que dizer alguma, né, não quero que vocês se automediquem, mas quem nunca se queimou ali, né, uma coisinha no fogão que incomoda, então, tu tá com ele aí, Salete. Boa, ó, é o tal do Tegum, o nome é feio, né, as gurias quando eu falei, nome é isso, Tegum, eu disse, o nome é isso, Tegum. Ele é muito bom. O cheiro me lembra aquele hipoglós antigo, Salete. Não sei se te lembra também, né? É da melaleuca esse cheirinho dele. Lembra. Só que ele desliza muito bem, né? Que hipoglós agora é puro. Melhor. Mas ele desliza muito bem. Ele não mancha a roupa. Gente, ele é maravilhoso. E é uma camadinha fininha que a gente passa e ele já faz efeito. Até eles dizem para passar uma camada bem fininha mesmo, transparente, porque ele faz um efeito bem incrível. Então, tem esse que agora tem para vender até na São João, Salete. Diz eles que tá para vender na São João. Eu não vi ainda, não fui. Mas diz que tem na São João, na Droga Raia também, tá mais fácil de conseguir assim, né? E algumas farmácias de manipulação vendem também. Acho que o Cláudio Eduardo quer falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu queria só contribuir que existe uma seiva de uma árvore da Amazônia, sangue de dragão. Tá? Eles vendem potinhos já assim que tu pode tomar tanto interno quanto externo, quanto tópico. Já vou até anotar. Seiva de dragão. Sangue de dragão. Sangue de dragão. Eu até tenho ali um potinho ali que tem o nome científico da árvore ali, mas se procurar deve encontrar. E ela impressionante. Tu queima, tu faz assim, ó. Tu só vira o potinho no lugar da queimadura, é instantâneo que para de arder a queimadura. Não dura milésimos de segundo, assim, tira na hora a dor, não levanta a bolha, não faz nada. Ai, que maravilha. É fantástico o potencial farmacológico dessa seiva. Assim. Porque tem sangue de dragão. Esses produtos da natureza, mais naturais, são muito bons, né? Claro que a gente sempre indica que seja assim, né? Manipulado, feito já para pronto uso, assim, do que a gente tentar, né? Aplicar alguma coisa, mas que interessante conhecer esse também. É bem... eu até vou ver se eu tenho um potinho aqui ainda. Isso. Tem. Aí. Não tem. Os fitoterápicos estão sendo muito usados assim hoje em dia, até para tratamento de feridas a gente está usando bastante. Então, acho que é uma tendência a gente tentar pegar produtos mais naturais. Esse, por exemplo, esse Tegum tem óleo de andiroba, melaleuca, esse que tu falou, que interessante. Tem os outros também, né? O Bepantol Derma é um produto que o pessoal usa também para queimaduras, mas, né, é um pouco mais manipulado. Então, assim, acho que é interessante a gente ter essas coisinhas em casa. Eu também tenho, Salete. Eu já dei para Dani, a mãe deu para ela até, a mãe não passa nada. Eu disse, então, pelo menos tu molha. Queimou, vai lá e bota teus 5, 10 minutinhos na água, que vai aliviar, né? A queimadurinha assim de mão, de braço. Mas o Tegum, eu tô realmente encantada. Eu tenho brincado com a guria que eu vou ser a garota propaganda delas, porque esse caso que a gente teve lá no hospital, nós vamos até publicar, assim, porque foi impressionante. A menina até agora divulgou no Instagram as fotos, mas foi bem interessante o caso mesmo, tá? Então, 2 produtinhos assim, esse que o colega também falou,
que eu acho que são interessantes a gente ter em casa para essas pequenas queimaduras. E lembrando que uma grande queimadura, uma queimadura de proporções maiores, tem que procurar o atendimento médico. Não tem como não procurar, tá? Alguma dúvida da parte das queimaduras ou alguma contribuição? Não? Tranquilo? A gente vai passar então para a parte dos medicamentos, que esse é muito mais assim, né? Como que a gente vai evitar esses erros com medicamentos, né? A dica principal é tentar ter uma caixinha organizadora com os dias, com os horários. Não sei se a dona Eneida ainda está aí, mas ela tem a caixinha dela. As pessoas que usam um pouquinho mais assim de medicamentos, né? Usa 2, 3 mais por dia, tem que ter essa caixinha com os horários, né? Definidos, separar os remédios por turno. Deixa eu fechar aqui. Separar os remédios por turno, né? De preferência, o que eu tomo de manhã, o que eu tomo de tarde, o que eu tenho que tomar de noite, né? Se eu não tiver essa caixinha organizadora, tentar manter o remédio na embalagem original para eu saber o que é, né? A gente brinca que às vezes encontra um remedinho lá da dona Eneida caído, sabe lá o que ela não tomou, né? Então a gente brinca, tem que tentar tomar, fazer uma listinha, deixar num lugar visível, né? O remédio, o nome do remédio. Se é uma pessoa que não lembra, eu tenho que tomar um antibiótico, por exemplo, marca no celular, bota o alarme, bota despertar, para lembrar qual é o remédio que tem que tomar, né? Isso é bem importante. Essa aqui, as caixinhas organizadoras, ó, que também é legal. Tem a segunda-feira, o que eu tomo de manhã, o que eu tomo de tarde, qual é o adicional, né? Se eu tiver que tomar um resgate, tem um remédio ali para tomar. Então, são caixinhas bem interessantes para a gente ter de organização mesmo do cuidado ali, né? De tomar o medicamento. Importante, uma iluminação boa no local onde eu guardo os comprimidos. Daqui a pouco eu boto lá numa caixinha no canto, quando eu vou pegar, eu nem sei se eu peguei ou se caiu, enfim. Uma iluminação boa é importante. Estar com o óculos, né, para ler a bula, para ler o rótulo, para ver o nome direitinho desses remédios. Eles botam os nomes desse tamanhinho, né? A gente já tem dificuldade para ler aquilo ali, então é complicado mesmo. Então a gente lê a bula, não vai tomar nada. Nunca. Se lê todas as contraindicações, não toma nem dipirona, né, Salete, nem o paracetamol. Mas ter ali, então, óculos para ler o rótulo, para saber qual é o medicamento. Tentar nunca misturar esses comprimidos, né? Fazer assim separadinho mesmo para saber. Evitar guardar esses remédios em frascos ou potinhos de comida ou de bebida, porque daí outra pessoa pode achar que é outra coisa e vir tomar, né? Botei meu líquido num potinho lá que a gente toma água. Vem a pessoa e toma errado. Então, sempre deixar com a embalagem original, tentar deixar bem identificado o que é esse remédio, né? Tentar sempre ter o apoio e a revisão de um familiar, né? A pessoa está idosa, está com dificuldade de enxergar ali, de separar os medicamentos. Contar com esse apoio do familiar para ajudar a separar na caixinha o que tem que tomar, o horário, enfim. Quando for no médico, sempre contar para ele, explicar todos os medicamentos que está usando, porque se ele quer prescrever uma nova medicação, ele tem que saber o que eu estou usando para evitar interações medicamentosas, né? Ou alergias, né? A Salete, eu acho que teve, né, Salete, de algum medicamento, uma alergia feia. Tive, e a Raquel quase morreu por causa da dipirona. Eu e ela, se nós tomarmos dipirona, é morte certa. Meu Deus, é. Eu ainda tenho muitos outros, né? Mas até assim, ó, eu coloquei atrás do celular. Eu tenho na minha carteira de identidade, eu tenho uma faixinha. Boa. Todos os medicamentos que eu sou alérgica. Então, pegar qualquer documento meu, já está ali os medicamentos que sou alérgica. Ai, meu Deus, espera aí que estão me ligando aqui, eu vou desligar. Oi. Não estou te ouvindo, Salete. Não, eu disse que até na carteira de identidade e na carteira do convênio, eu escrevi e coloquei com fita durex. Então, todos os meus documentos têm ali tudo que eu sou alérgica. E a também. Porque às vezes chega... Eu já vi pessoas que tatuaram no braço, né?
Mas eu sou cagona para tatuar, tenho medo. Mas é bom porque às vezes tu chega no hospital, às vezes tá com uma dor, algum atendimento, e eles, até é alérgica a alguma coisa e a pessoa nem lembra o que ela é. Então, essa tua dica é importantíssima. Leva já a listinha, tenha sempre essa listinha junto para entregar o que é alérgica, né? Muito boa dica mesmo. E dicas, né? Assim, parece brincadeira, mas não é, né? Remédio não é bala, então não é como a gente fazia antigamente, comia o Melhoral, aquele OAS infantil, que era bem docinho. Quem nunca, né, comeu um pouquinho do Melhoral, do OAS? Então, lembrar que o remédio é muito sério, a gente tem que cuidar das interações. Cada comprimido tem que estar no seu devido lugar para a gente usar. Fábio, essa aqui é a carteirinha do IP, ó. Aqui embaixo, que amor. Eu colei, tem todos que eu sou alérgica. Amei. Entende? Porque daí a primeira coisa que vão pegar se for para o hospital é a carteirinha do convênio. Sem dúvida. Já está tudo. Adorei, Salete, adorei essa dica. Principalmente quem tem mais de uma alergia tem que botar, né? E claro, a droga da alergia é tu saber. Às vezes a pessoa pergunta, não que eu saiba. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, tem alergia? Não que eu saiba. E realmente, infelizmente é isso. A gente vai saber de uma alergia no momento que a gente tem contato, né? É uma coceirinha na pele, eu acho que eu até botei. Eu acho que eu botei ali. É uma coceira, é alguma reação diferente. Então, em qualquer reação diferente, procurar atendimento, né? Não deixar assim, não é nada. Vai atrás, procura, vê o que está acontecendo com o corpo e lista o que tu usou por último, né? Fora isso, Fábio, uma coisa que eu acho que é importante também, por exemplo, a dipirona, eu usei, a Raquel usou muito, em um determinado dia deu uma reação. A Raquel quase morreu, não morreu só por pouco. Então, isso também, eu não sou, até quando? E pode aparecer muito tempo depois. Ontem eu estava falando com a minha prima e ela está usando um determinado creme e fez uma reação. Ela mas eu já estou usando esse creme há 1 mês. Eu disse, eu usei 10 anos luva normal. 10 anos depois eu tive alergia, eu tive que trocar para usar aquelas luvas nitrílicas. Então, o nosso corpo vai acumulando e aquilo ali em algum momento pode aparecer. Então, é importante sempre estar atento aos sinais, né? Aos sinais. Seguir a prescrição médica, pedir ajuda da família, né? Quando tiver que tomar uma medicação. Quis colocar aqui também quando a gente esquece de tomar um medicamento. Daqui a pouco eu tenho um antibiótico para tomar, ou eu tomo um remédio para pressão. O que eu faço? Se eu esqueci de tomar um medicamento e eu percebi logo em seguida, o medicamento era para as 10 da manhã e meio-dia eu percebi, eu posso tomar, eu devo tomar essa dose que eu esqueci, porque a minha outra dose ainda tem um bom tempo para eu tomar, digamos que seja de 12 em 12. Agora, se eu esqueci mesmo, era para ter sido às 10 da manhã, eu vou me lembrar lá de noite, só às 9 da noite, eu não estar perto, né, dessa próxima dose, é melhor eu pular, né, essa dose que eu esqueci, deixar ela para trás e tomar só o medicamento do horário, tá? Esqueci do da manhã, tá bem, né? Não deveria, mas agora esqueci, toma a próxima dose e nos outros dias ajusta, tá? E a ideia é nunca tomar 2 doses juntas. Eu esqueci o da manhã, eu vou tomar junto para compensar. Não toma, porque aí a gente pode estar correndo o risco de estar fazendo uma superdosagem, tá? E a gente falou de intoxicação medicamentosa, que chega muito, né, no hospital, as pessoas com intoxicação, às vezes, né, acidental, às vezes intencional. Então, assim, quais os sinais de intoxicação medicamentosa, né? Como saber que o remédio está me fazendo mal? A pessoa pode ter uma tontura, pode ter uma queda sem explicação, pode ficar um pouco confusa, um pouco mais sonolenta, né? Sonolência, assim, forte. Pode ter a reação na pele que a gente estava falando, que é uma coceira, ter manchas, ter inchaço nessa pele. E aí, em casos um pouco mais graves, a pessoa também pode ter alteração de urina. A urina pode ficar escura, pode estar com pouco xixi. Aí, sinal que essa medicação já pode estar afetando os rins, né? Então, esses são sinais. Claro que eu fiz, assim, o extremo, né? Para a gente lembrar que pode ser desde uma coceirinha na pele até o rim que está dando sinais que está sofrendo, mas tudo isso pode ser sinal de uma intoxicação medicamentosa. Então, fiquem atentos a esses sinais, tá? E que mais?
E o que eu faço, né? Percebi ali alguma coisa estranha, percebi que eu fiquei meio estranha depois que eu tomei medicamento, minha pele ficou coçando. Eu tenho que anotar esse sintoma e o horário, né? Para procurar identificar qual foi a reação que me deu esse sintoma. Às vezes eu já tomo 2, 3 medicações, comecei com uma medicação nova e aí tive o sintoma, então anotar e perceber esses sinais, procurar atendimento médico, né, em casos mais graves ou sintomas mais graves, não titubear e procurar o atendimento mesmo e levar, né, como a gente já falou, a listinha da medicação, de todas as medicações que usa. Eu levo todas as medicações para o pessoal do hospital entender o que pode ter acontecido e qual deles pode ter causado a reação. Tem medicações que são mais causadoras de reação alérgica, então a equipe médica, a equipe de enfermagem já vai ter uma ideia do que vocês estão usando e o que pode ter sido a causa, tá? Uma coisa que eu fiz, eu tenho um grupo, deu comigo mesmo, que eu tenho todos os medicamentos que eu uso. Porque quando a gente está... Quando a gente não está bem, por exemplo, quando eu tive a pancreatite, a gente não tem nem condições de lembrar o que toma e qual é a dosagem. Não tem como, gente. Exatamente. Mal não tem como. Então, eu coloquei um grupo comigo mesma, que está ali, Remédios Maria Salete. Então, ele tem desde o colírio que eu uso, desde o colírio. Boa, Salete. Todos os medicamentos, pomada, tudo ali. Quer dizer, ótimo. Quem pegar meu celular já vai saber. Já vai saber. Às vezes as pessoas chegam, coitadinhas, o que a senhora toma? Eu tomo aquele branquinho, pequenininho, quadradinho, né? A gente não tem como saber o que a pessoa tomou. Então, essas estratégias que tu tem são excelentes, são maravilhosas, assim. Ou às vezes não sabe para que é aquele remédio. A senhora toma remédio para pressão? Não. Eu tomo Captopril, daí eles não sabem que é o remédio para pressão. Então, assim, tentar anotar e entender o que né, o médico prescreveu, por que está tomando. Então, essas estratégias são fundamentais. E muitas vezes a família que ajuda, né? Tu teve essa ideia, agora passou para a gente esse monte de ideia boa, a gente vai fazer também. Então, ir divulgando as informações é a melhor forma, assim, de ajudar, né? E de ir divulgando e propagando a informação. Né? Gente, eu acho que é isso, que eu não queria me estender muito, que eu sabia que era 1 horinha. Eu botei aqui o meu Insta, agradeço muito, né, a oportunidade de ter conversado com vocês. Podem perguntar aí se tiverem alguma dúvida ou alguma contribuição, mas eu adorei. Fabi, eu botei no chat ali da reunião, para quem quiser anotar, um linkzinho que nem esses potinhos que se usa para organizar os remédios por semana. Só que esse ele tem tipo um reloginho ali para tocar despertador, para ajudar a lembrar. Ai, que demais. Ai, vi, Dani, aqui. Eu vou abrir. Eu acho que aparece o meu. Será se eu abrir? Vamos ver. Eu tô compartilhando. Apareceu? Não. Não, acho que tu vai ter que trocar o compartilhamento. Meu Deus, mas eu adorei, Daniel. O link vai direto ali, Vi. E aí bota o reloginho despertar e ele já mostra. Bah, isso aqui é muito legal. Tem uns que dá para ter em casa que parece uma unitarizadora, assim, que chega a separar o remédio, mas daí fica bem caro. Esse é mais caro. Não, mas aquele ali tá bem justo, deixa eu até ver o preço. R$44. E tem separação ali para todos os dias da semana. Ah, muito legal, muito legal. Olha, já sei o novo presente da dona Eneida. Vou dar uma coisa que é a sogra. Parece que é piada, mas não é piada, tá? Quando eu tinha um posto de combustível, sempre os motoristas iam com as esposas, né? E elas conversavam muito comigo. Daí veio uma conversar comigo. Ai, dona Salete, eu não sei, as pílulas não fazem efeito para mim. Eu estou sempre grávida. Tipo, mas... Aí eu fui conversar com ela, mas o que está acontecendo? Ela disse, o fulano viaja, aí eu não tomo. Quando ele chega, eu tomo todas as pílulas. Para você tudo num dia só. Ai, meu Deus. É verdade. E a desinformação é isso aí mesmo, né? É bem isso que acontece. Meu Deus do céu. Aí ela tomava tudo junto para ver se estava certo. Sim, ela tomava um punhado, né? Porque daí ela achava que não ia engravidar de jeito nenhum, porque ficava remédio. Bem forte. Ai, meu Deus. Que loucura.
Mas é isso, gente. E aí, cuidar. Aqui em Porto Alegre, os hospitais de referência para queimadura, isso também é importante a gente divulgar, que às vezes a pessoa que está aqui em Porto Alegre não sabe qual hospital que eu vou para o Conceição, Tem hospitais que são mais referências, né, de atendimento de queimadura e trauma. Em Porto Alegre, é o HPS e o Cristo. O Clínicas acho que até atende, mas os hospitais referência mesmo de trauma e queimadura são esses, o Cristo e o HPS. Em Canoas, acredito que seja o HPS, só não sei como é que está agora o atendimento, como é que ficou a função. Não está atendendo, é o Gracinha mesmo. A UPA pode dar um suporte em queimaduras mais leves, né? As pessoas podem procurar o pronto atendimento da UPA, mas às vezes, quando for um caso mais grave, eles vão ter que transferir mesmo para um hospital de referência, né? O posto de saúde é só para coisas mais leves, né? A pessoa teve uma queimadura pequena, que é uma avaliação, daí vai para o posto, mas a princípio, unidade de pronto atendimento, as UPAs e os hospitais mesmo, né, que vão ser as referências. Fábio, eu vou comentar uma coisa que não tem nada a ver com queimadura, mas quando eu fiz a reciclagem para a carteira de motorista, que era obrigatório fazer reciclagem, a única coisa de novidade que eu recebi, que para mim foi muito bom, que quando tem corte ou qualquer coisa, não se deve usar a toalha. Quando tem corte, algum corte tem sangramento, não dá toalha, porque a toalha é um tecido que a função dela é absorver o líquido, então o sangramento aumenta. Isso eu acho que é interessante, não sei se é verdade, mas pelo menos foi dado no curso. O que eles sugeriram usar daí, Salete, na hora de um acidente? Qualquer tecido menos toalha de rosto, toalha de banho, porque essas são especiais para... A função delas é puxar a umidade, o líquido. Então, vai provocar mais sangramento. Tentar pegar um tecido que absorva menos e fazer a compressão, né? O importante é botar alguma coisa e comprimir. Cortou, aperta, comprime, vai para o hospital para ver se tem que dar ponto. E sempre é bom ir o mais rápido possível, né? Se a gente fez um corte que precisa de ponto, o ideal é a gente ir logo, porque passou um tempo, assim, passou 6 horas, normalmente é o tempo, aí eles já não podem mais dar ponto naquela região, porque daí já vai estar considerado assim que ela está contaminada, né? Daí é melhor deixar ela fechar de dentro para fora, porque senão vai contaminar aquela região. Então, cortou, viu que é feinho, que é grande, comprime, então o ideal, então, com esse não tecido, um tecido não absorvente, né? Não tão absorvente, vai para o hospital, né? É bem importante. Boa dica também, porque a toalha puxa muito mesmo, né? Mas se eu não tenho nada mais na hora, sei lá, é melhor uma toalha do que nada, né? Pega um algodão, uma camiseta de algodão que não puxa tanto. Sei lá, o algodão também puxa, né? Mas botou e apertou, acho que é o mais importante, comprimiu, né? Bom, gente, acho que... Dúvidas? Não? Simone, eu achei que tu nem ia estar, achei que tu ia estar, que tu estava no trabalho, no fim. É que a reunião eu consegui terminar ela às 7h30, entrei 7h33. Ah, que bom, que bom. Fábio, eu sei que o Rodrigo, a Simone vão te agradecer, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial para ti, porque quando eu falei para você prontamente, né, aceitou fazer. E eu sei que tu tens uma vida bastante agitada, né? Porque você trabalha no hospital, leciona na faculdade, 2 filhos, um marido, né? É função bastante. Então, eu, em especial, quero te agradecer, porque você simplesmente assim, na hora mesmo, tu disse, não, vamos ver o horário, a gente encaixa e vamos lá. Então, da minha parte, muito, muito agradecida. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Hoje eles foram para o Halloween, daí tá bem silêncio aqui, tô só eu e o cachorrinho. O Sandro saiu, eles foram para o Halloween, então tá bem silêncio, tá bem bom. Senão ia ter umas cabecinhas passando aqui atrás para ver vocês. Também vou aproveitar. O filho que dá mais trabalho para a Fábio é o da Dona Neida. Esse mesmo. Vou agradecer também, em nome do Cianon, deixar o Rodrigo agradecer também a parte dele.
Mas, assim, realmente foi um prazer ouvir o que eu achava que era comum só onde eu trabalho, colocar borra de café em cortes gigantescos, sei lá, açúcar para fechar a ferida. Eu vi que ele também tem. E a pasta de dente, nas queimaduras, muito se usou. Eu muito usei em São Paulo. A gente usava. E para feridas foi bom, Simone, falar. É bem a minha praia. Daí, como não era assim o foco da conversa, eu não botei. Mas realmente, para feridas também procurar atendimento especializado, porque a gente ainda vê bastante coisa, assim, ou deixar a ferida aberta, exposta, daí acaba vindo algum bichinho, que eu sempre digo para os pacientes, a gente pode não estar sentindo cheiro, né? Eu cortei aqui, tô com um cheirinho na minha ferida. A gente não está sentindo cheiro, mas a mosquinha sente e ela vem. Sim. Se eu deixar essa ferida aberta, a mosquinha vai vir, vai botar os filhotinhos, vai sair os bichinhos. Então, proteger, usar o produto, procurar atendimento. Tem muito produto hoje em dia, então proteger e ir atrás dessa ajuda, assim, para não correr o risco de piorar. E outra coisa bem importante que toda vez eu vejo no hospital e quanto mais a gente divulgar, melhor. Se a pessoa tem alguma espinhazinha, algum cistinho, principalmente na região genital, assim, eu acho que é um pelinho encravado. As pessoas vão lá com as mãozinhas assim que estão lidando no dia a dia, a mãozinha mais suja, e apertam esse cistinho, ou esse ponto que elas acham que é um pelinho encravado, e isso gera às vezes uma ferida enorme na região ali, genital, virilha, né, toda essa região. Então, assim, tem alguma coisa estranha, tem um inchadinho, uma bolinha, um cistinho, procura, não tenta apertar, que às vezes o tentar apertar com a nossa mão, que não está tão bem higienizada, vai piorar mais a situação e aí pode chegar a casos bem, bem graves. Então, assim, viu algo de estranho nessa região, vai atrás. Pode ser alguma coisa que tem que usar antibiótico, alguma coisa mais local também para tratar. Eu acho que o Daniel tem uma experiência que você poderia citar, hein, Daniel? Do hospital que tu comentou comigo. Não, uma das experiências ali, uma que marcou, que é no meu tempo de UTI, internou para nós no tempo do HU ainda, Fábio. Internou um gurizão, 15 anos, com uma artrite séptica, uma bactéria entrou no joelho dele. E aí é uma região dentro da articulação que o antibiótico não chega bem, porque não é vascularizado. Então ela ficou mais grave. O corpo dele fez uma reação inflamatória intensa, que é uma síndrome inflamatória, ele teve que ir para a UTI. A síndrome inflamatória piorou, ele evoluiu para uma situação que é SARA, que é uma inflamação pulmonar gravíssima. Teve que fazer traqueostomia, porque já estava há muito tempo em ventilação mecânica. Um dos pulmões dele furou, que é o tal do pneumotórax, teve que botar um dreno no tórax para vazar o ar de dentro do tórax dele. Ficou com as pernas assim, inchadas, que criou estria nas pernas dele, parecia que tinha passado um ancinho nas pernas do guri. Ficou extremamente debilitado. Foram rastrear como é que começou a artrite séptica que causou tudo isso. Ele espremeu uma espinha no joelho. Simples assim, espremeu uma espinha no joelho, a bactéria entrou, acabou migrando para dentro da articulação, quase matou ele. Meu Deus, é muito triste. E a gente diz que a bactéria vai como se fosse comendo a carne, né? Porque daí vai abrindo a ferida, esse teu não, né? Foi todas essas complicações, é muito triste. Então, assim, evitar apertar qualquer coisa, vai atrás. Às vezes um antibiótico que usa já baixa aquilo ali e tu já não tem mais nenhum problema, do que poderia virar um caos como esse que o Dani nos passou. Meu Deus, vejo muito. Fora aqueles casos, né, Fábio, da síndrome de Fournier por tirar pelinho encravado da virilha, né? Meu Deus, síndrome de Fournier, para quem não sabe, que a Fábio falou, é literalmente a tal da bactéria comedora de carne, faceite, necrosante, ao ponto da pessoa acabar indo a óbito. Hoje a gente ainda teve um caso e a estagiária me perguntou, mas as pessoas ficam bem depois disso, né? Da extensão daquela lesão. Eu disse, depende de muitas coisas, assim como o Dani disse, uma complicação às vezes vai levando a outra, né, e aí a gravidade é muito grande. Ou eu já vi casos que, graças a Deus, a gente conseguiu tratar, recuperar, mas fica uma cicatriz muito feia, né, uma região muito, assim, comprometida, então
cuidar. Nada que a gente tenha, dá vontade, mais vontade que dê de apertar e de tentar ver o que tem ali, cuidado. Porque mesmo que eu acho que a minha mão tá limpa, a minha pele pode ter aquelas bactérias próprias da pele, mas que no momento que eu apertei, entraram em contato com aquela região, eu posso estar um pouquinho mais fragilizada, com a minha imunidade um pouquinho mais baixa, e aí é o prato feito, assim, para desenvolver todas esses problemas, assim, que o Dani relatou. Então, cuidar muito isso. Nossa, é bem comum. Aproveitar que eu tô sem, não, eu descansei de tarde, estou bem tranquila hoje. Hoje foi bom de tarde. Que bom. Mais alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Pronuncie-se. Podem me mandar também, eu não botei meu telefone, mas a Salete e o Dani tem, pode passar, esqueci de botar. Pode passar, se tiver alguma dúvida, quiser me mandar. Às vezes a gente fica com vergonha de perguntar na hora, né? Mas podem me mandar depois que eu respondo, sem problemas. Eu já mandei pedido no Instagram. Ah, pode mandar lá. Ah, eu não sou muito de botar as coisas de trabalho ali, mas aos pouquinhos sim, claro. Eu vou botando. Não, eu também tenho pouca coisa. Agora a gente está com um projeto lá, não sei se a do Neneida ainda está aí, eu não enxergo quem está ou não, tá? A gente está com, eu atendo os pacientes que têm bolsinhas, né? E aí a gente está com um projeto com a Suzana, que é a irmã do Sandro, a filha da dona Neneida, que ela tem produzido capinhas coloridas para a gente botar na frente das bolsinhas dos pacientes que usam. Os pacientes fazem aquela cirurgia que daí tem que... começa a sair o cocô ali pela barriga, né? Faz a bolsinha de colostomia, daí o cocôzinho sai ali e muitas vezes essa bolsa é transparente e as pessoas têm vergonha de usar aquela bolsa, de expor aquela bolsa, e a Suzy tem feito capinhas para esses pacientes. Deixa eu ver se eu consigo botar rapidinho aqui uma foto. E ela faz as capinhas, a gente doa para os pacientes e eles estão ficando assim muito felizes com as capinhas. Deixa eu botar aqui que eu tirei com um essa semana. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu WhatsApp. Eu tenho que compartilhar a tela do WhatsApp. Me ajuda aí, Rodrigo. Sim, teria que trocar o compartilhamento. Encerra esse e abre outro. Daí abre do WhatsApp. Ou deixa eu ver. O celular pode mostrar na própria câmera do Note, né? Tá, deixa eu botar aqui para ver se vocês enxergam. Ali. Para ver sim. Dá para ver? Dá. Esse é o seu Luiz, daí a Suzy fez as bolsinhas masculinas e femininas, e ali tem a capinha, ó, que ele usa em cima da bolsa coletora dele, daí não aparece nem o pedacinho do intestino que fica ali para fora e nem o cocôzinho que tá saindo. Ele feliz, daí eu tenho outros pacientes que a gente deu também, e elas estão muito felizes com esse projeto. Então, eu agradeço muito a Suzy que está fazendo isso, que eu brinco, eu não costuro nenhum botão na camisa, mas daí eu dei a ideia e ela foi lá e fez, então ela produziu. Tá bem legal esse projeto. Eles ficam muito felizes, assim, quando a gente dá, que é um carinho, né? É um chamego, assim, um acalento. Aí ela tá lá produzindo, me manda várias bolsinhas. Bom, vamos, se ninguém se pronunciar, vamos agradecer a Fabiana, então, pelo seu tempo, pelo conhecimento, por nos dar essa aula maravilhosa, ensinando aí tirando as ideias de botar xixi no queimado, né? Ninguém mais vai fazer. Todo mundo comprando seu Tegum agora para as queimaduras leves e depois as queimaduras, se houver realmente. Que não hajam, tomara, mas se houver que procure daí o atendimento. Eu usei uma amostra grátis numa mão que eu queimei com sol, assim, né? E ele foi muito rápido, é impressionante, sim. Foi poucas horas, assim, tinha uma diferença muito grande. Desse Tegum, Rodrigo? Que legal, tem umas amostrinhas pequenininhas. Sim. A gente pegou sol e não tinha protetor, né? Então, acabou queimando bastante a parte superior da mão, né? Eu estava com roupa comprida e coisa, porque era frio, mas o sol queimou igual. Eu usei isso, bem interessante, foi muito rápido mesmo. Um alívio e é rapidinho a recuperação. Exato. A pele regenera rápido, né? Ele faz uma hidratação profunda e a pele regenera. É bem legal. Exatamente. Interessante.
Mas mais uma vez, então, agradecendo a teu tempo aí, a teu conhecimento, doando esse tempo pra gente aí, nos dando essa aula pra gente não fazer bobagem, né? Não precisar ser teus pacientes lá nos hospitais. Isso, para não ser meu paciente lá no hospital. Exatamente, preferimos ficar aqui com a palestra que aprendendo a gente não faz isso. Agradecer a cada um que esteve aqui presente também, aos participantes, ao Daniel, ao Salete, as pessoas que compartilharam conhecimento, o Eduardo, que trouxe mais um produto ali, né, para a gente ter conhecimento. Agradecemos a permissão da egrégora do Cianon, a todos que... Simone, o pessoal que trabalhou para ter essa palestra, né, a Salete que te atucanou um pouquinho para fazer, ou pediu, né? Foi bem bom. Também a Salete por lembrar disso, acho que é realmente muito importante a gente conhecer. Então agradeço a todos, agradeço o Cianon, agradeço a egrégora pela permissão de nos dar essa hora aqui de aprendizado. Tenhamos todos uma boa noite, um bom final de semana.